Fala, Monster! Suave! Hoje nós vamos falar um pouco sobre manutenção e para isso vamos usar um aquário que ainda não foi feito o cinemático dele, mas muito em breve será. A montagem que a gente carinhosamente apelidou de Galarraga. Eu sou o Kleber Sá, aquapaisagista profissional, e você está aqui no canal da Aquarium Monster Shop. Perceba que nós fizemos de um lado já a poda das rotalas, mas faltou o outro lado. E foi proposital, afinal de contas nós queríamos gravar esse material para que você, caso tenha dúvidas de como fazer a manutenção de poda das suas rotalas, possa acompanhar aqui. Estou usando uma tesoura de mola. Como o aquário é um aquário de pequenas proporções, a tesoura de mola tem um tamanho e uma facilidade para lidar dentro de um espaço mais reduzido. E a primeira coisa que eu faço é fazer uma poda como se eu quisesse dar um formato à moita. Aliás, não é se eu quisesse, eu estou fazendo exatamente isso, dando um formato à moita. Eu aproveitei aqui para tirar alguns chumaços daquela alga que talvez muitos aqui conheçam, a cladófora ou cladofora, que é uma alga que prospera em aquários cujo ambiente está bastante equilibrado. Ou seja, mesmo assim, acontece de essas algas aparecerem em seu aquário e prosperarem muito bem. O que nós devemos fazer? Está sendo estudado entre vários aquaristas a prática do uso de um remédio chamado fluconazol, que pode ser bastante eficaz, mas ainda está em testes. O que se faz geralmente é a retirada manual dessa alga. Depois disso, continuo fazendo a poda e tento conferir o melhor formato possível para a moita, para que ela fique com uma aparência compactada quando ela crescer. Aqui você observa que eu não estou fazendo com que a moita seja contínua e se conecte com a moita que está logo ao lado. Isso é proposital. Eu estou conferindo textura para a moita. E a moita mais à esquerda, eu também faço a poda dela, fazendo com que ela contorne a rocha que está logo à frente, como se ela fosse uma espécie de moldura da rocha. Veja que do lado esquerdo foi assim, e agora do lado direito eu faço o mesmo movimento, só que com as rochas do lado direito. Eu peguei uma jarra com um pouco de água e coloquei do lado do aquário para recolher as ponteiras que eu acabei de cortar. Isso facilita bastante o meu trabalho. Eu recolho então essas ponteiras e coloco na jarra. Eu posso eliminar depois essas plantas, essas mudas que eu podei, ou posso reaproveitá-las para fazer um movimento que nós chamamos de peruca. Ou seja, nós vamos recolocar essas ponteiras nas moitas para que elas continuem com o aspecto de que não foram podadas e com a vantagem de ficarem ainda mais densas. Comecei então a fazer a poda da moita que estava logo atrás. Veja que ela está bem grande, fora do tamanho que nós queremos que ela fique. E qual é o tamanho que nós queremos que ela fique? Bom, um tamanho similar ao lado esquerdo que você pode observar no aquário. Lado que ainda não fizemos a peruca e por isso está com esse aspecto de ponteiras cortadas. Mas que logo logo a gente resolve, tanto com a peruca, que é a reinserção das ponteiras do mesmo local, quanto com o crescimento das plantas que foram podadas. O próprio crescimento vai fazer com que tudo isso se adense e fique um aspecto bem de moita com ponteiras fechadas. Agora eu estou acentuando o formato que deve ter a moita nesse plano mais intermediário. E aí
Depois de ter tirado todas as ponteirinhas, eu volto para a moita que está grande demais para continuar o trabalho de poda, porque é uma moita que ainda está muito grande. Lembrando sempre de retirar o excesso de ponteiras de plantas que ficam na superfície, porque elas acabam atrapalhando a visão. Eu inverto bastante vezes a ponta da tesoura. Geralmente essas tesouras de mola têm a ponta curva, e eu viro a ponta porque ela ajuda a deixar o formato arredondado, porque a ponta mesmo tem esse formato arredondado por causa da sua curva. Então às vezes é legal você inverter a tesoura e fazer com que ela te ajude a dar o formato arredondado da moita. É válido o uso de uma redinha. Afinal de contas, vai ficar acumulando muita planta e tirar com a mão talvez não vá render. O único cuidado que você precisa ter se você usar uma rede para tirar o excesso de plantas é observar para que não aconteça de acidentalmente você acabar capturando junto um peixe e colocando ele junto no vaso das rotalas. Está aprendendo um pouco mais sobre adensamento de plantas, adensamento de moitas e poda das rotalas? Se esse assunto é legal para você e você tinha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Inclusive, se você continua tendo dúvidas, deixa nos comentários. A gente vai ter o maior prazer em fazer vídeos que tenham a ver com as suas dúvidas. Estamos quase finalizando a poda, mas não a manutenção. E essa finalização, ela tem a ver com o formato principal. A gente ainda quer conferir uma camada, já que é uma poda de uma moita com um espaço legal, onde a gente pode, de fato, caprichar para que a gente consiga produzir mais camadas nessa moita. Eu estou ali ajeitando a superfície da moita para que ela tenha um formato bem regular. Então, para isso, eu preciso observar bem e usar a ponta da tesoura para retirar as rotalas que ficaram de fora do tamanho ideal, do limite que eu estipulei para a moita. Aqui eu aplico uma técnica que pouca gente conhece, mas é usada muito por aquapaisagistas de competição. Ao inverter a tesoura no ângulo de 45 graus em relação à moita, eu insiro a tesoura bem no meio da moita e corto o que eu encontrar. O que a tesoura encontrar, eu corto e retiro. Com isso, eu desenho uma linha e faço com que uma moita se transforme em duas moitas. Veja que já é possível visualizar exatamente o que eu estou falando. Onde havia uma única moita, agora tem duas. Elas ainda não estão tão densas quanto eu gostaria, mas isso o tempo e o replantio vão fazer por mim. O aquário agora já está mais limpo. Nós retiramos o excesso das moitas que tinham, o excesso das plantas das moitas que foram cortadas, e vamos ainda continuar aqui para finalizar a manutenção desse aquário. Com uma pinça eu vou reinserindo as plantas que eu cortei, deixando que a ponta das rotalas fique na superfície da moita. Lembrando que esse é um movimento que visa tanto adensar a moita, quanto disfarçar, amenizar o aspecto de moita que acabou de ser podada, acabou de ser cortada. Recomendo, para que você mantenha as rochas limpas, uma escova. A gente usa aqui uma escova de cerdas de aço, porque elas conseguem ser bastante eficazes quando a gente esfrega elas na superfície das rochas. Com isso, a gente retira qualquer camada de alga
e devolve às rochas que estão dentro do aquário a sua cor original. Essa escovação não precisa ser perfeita. É normal que haja um pouquinho de alga e um pouquinho de uma mudança de coloração, mas não é legal quando as rochas ficam completamente diferentes de sua cor original. Então, uma escova com cerdas de aço é recomendada, e é por isso que a gente sempre fala para colar bem o hardscape, porque se o hardscape não estiver tão bem colado, ao esfregar a escova, você sem querer vai tirar algum elemento de rocha ou de tronco do lugar. Perucar uma moita é um trabalho minucioso, demora. Além de demorar, é um pouco cansativo, mas perceba que o aspecto da moita já está bastante denso, então vale a pena. É como se as suas rotalas tivessem crescido de um dia para o outro. Então o aspecto do seu aquário sempre será de uma moita bastante abundante, densa e abundante. Aqui passamos a fazer também a poda das moitas de Pogostemon eufere e estamos transferindo a planta para outras regiões. O lado esquerdo está com moitas densas e bonitas. Era necessário que o lado direito também tivesse algumas plantas para que houvesse uma coerência entre os dois lados da montagem. Então estamos retirando não apenas porque precisamos dela do outro lado do aquário, mas também porque ela cresceu demais e está desconfigurando o layout. Quando for fazer a sua poda, não se esqueça, é fundamental olhar para os detalhes, então retire bem toda e qualquer planta que esteja flutuando na coluna d'água. Depois disso, nós iremos fazer uma TPA e assim teremos finalizado a nossa manutenção. Se você gostou, já deixa aí o seu curtir. E se você quer saber mais sobre TPA e o que significa a sigla, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que vai aparecer aqui do lado. Muito obrigado e até a próxima.